Meus irmãos e irmãs, é um privilégio muito grande estar com todos vocês, com todas vocês, hoje aqui pela manhã. Vou estar nesse culto, no outro culto, acho que já no final da tarde, o outro à noite. Meu desejo é trabalhar um pouco em sequência o Sermão da Montanha, de maneira que se você não vem à tarde, aí você liga para o amigo e amiga que veio à tarde e pergunta o que é que ele ouviu, e aí diz o que é que você ouviu de manhã. Ao pessoal do último culto, não, vou fazer uma síntese breve do que eu falar hoje de manhã, um pouco do que eu falar à tarde, e aí, como à noite a gente pode ir até 12 horas da noite, né, no último culto, aí o pessoal vai ter essa vantagem de ouvir 3 sermões numa tacada só. Ao pastor Sávio, ao Luciano, ao pastor Léo, ao Elinho, ao Daniel, assim, a minha gratidão, juntamente também reconhecendo ao conselho da igreja, a minha gratidão pela confiança. Eu sei que a igreja presbiteriana, especialmente a igreja presbiteriana da Graça e outras que eu conheço, são muito criteriosas quando escolhem uma pessoa para vir falar. E aí, se eu estou incluído nesse critério de vocês, isso me dá assim, uma certa sensação de que a vida pode estar indo bem, né? Pelo menos tem alguém que está lhe olhando, lhe observando, dizendo: não, cara, te cuida, ajeita, não é? Que nós estamos de olho em você. Mas eu quero agradecer por essa confiança. E quero conversar com vocês hoje pela manhã com temor e tremor. Primeiro porque estarei compartilhando a palavra de Deus, e com temor e tremor por respeitar você. Você tem um tempo muito precioso, você saiu da sua casa, você poderia ter aproveitado para dormir um soninho um pouquinho mais. Ou quem sabe você poderia estar fazendo uma outra atividade, né? Outro pastor poderia estar falando aqui. Então, por conta disso, eu queria que você continuasse orando, a fim de que haja fermentação da palavra de Deus, como tem acontecido até agora, através dos cânticos, das palavras que a gente tem escutado, dos gestos, dos abraços, comunicações da presença de Deus entre nós, assim, muito intensa. Eu espero não estar atrapalhando esse momento da comunicação de Deus com a gente. Só uma informação básica para você, quem sabe aí para aguçar a sua audição, para aguçar a percepção da sua alma e do seu coração. Eu estava em Viçosa certa feita, lá no SEM, dando um treinamento sobre interpretação bíblica, e aí um jovem me perguntou se eu acreditava que uma jumenta tinha falado com o profeta, a história lá do Antigo Testamento. O senhor acredita que uma jumenta falou com o profeta? Eu disse: camarada, Deus fazer uma jumenta falar é a coisa mais simples do mundo, o difícil é o profeta escutar. Então, parece-me que o milagre não é Deus falar com a gente. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Olhem as aves dos céus, os lírios do campo, percebam, tirem lições para a vida. O preguiçoso vai ter com a formiga. E aí o Jeremias vai na casa do oleiro e começa a ouvir Deus a partir da experiência do oleiro trabalhando com argila. Vê uma vara de amendoeira e tira a palavra de Deus para a sua vida. Então eu sempre tenho dito que Deus fala conosco o tempo todo. Parece-me que os nossos ouvidos que estão meio que tapados para perceber a voz de Deus, os nossos olhos que não contemplam e não fazem as leituras das comunicações, das várias comunicações de Deus com a nossa vida. E eu espero que nessa manhã haja essa interação entre aquilo que nós falamos e aquilo que o Espírito Santo pode fazer na elaboração da sua interioridade, de tal maneira que uma frase ou uma palavra pode ter um sentido totalmente peculiar para uma pessoa e o outro sentido para uma outra pessoa, até porque a palavra de Deus, ela interage muito em torno da nossa realidade, em torno da nossa vida e da nossa existência. Eu vou me deter hoje num texto muito conhecido. Esse texto está dentro de uma peça literária, que é a peça do Sermão da Montanha, e hoje de manhã, tarde e noite nós vamos conversar um pouco sobre, pegar alguns flashes, algumas lições desse ensinamento central de Jesus para as nossas vidas. E eu vou, se você quiser acompanhar, eu nem vou fazer a leitura, porque eu vou ficar citando sempre. Então você pode, inclusive, se quiser, fica aí com a sua Bíblia aberta no capítulo 5 de Mateus. Vou do capítulo 5 até o versículo 16, mas principalmente o capítulo 12, tendo como texto central, texto áureo, texto pedagógico para a nossa observação de hoje pela manhã, buscando identificar a essência do chamado do Jesus Cristo de Nazaré para as nossas vidas, a natureza mais profunda da nossa vocação e da nossa missão, a tentativa de encontrar o cerne, a espinha dorsal
daquilo que nós precisamos comunicar enquanto somos seguidores, seguidoras do Jesus Cristo de Nazaré, discípulos e discípulas do Jesus Cristo de Nazaré, vivendo aí essa nossa experiência existencial para a nossa geração. Se eu conseguir de alguma maneira gerar essa contribuição, de tal maneira que os maridos sejam maridos à semelhança do sal, mais picantes, as esposas sejam mulheres de vida mais bonitas, os filhos sejam mais encantadores para os seus pais, os pais sejam bondosos, misericordiosos, cheios de graça para os seus filhos, nós sejamos irmãos e irmãs que vivem a plenitude da vida que Deus nos dá a chance para viver, sejamos amigos de trabalho mais encantadores. Se isso acontecer conosco hoje pela manhã, de tal forma que nós possamos confessar: sou sal da terra, sou luz do mundo, eu vou me dar por satisfeito e vou para casa tranquilo. Então, se você perguntar qual é a minha intenção é de lhe ajudar a discernir entre o fascínio e o encanto da multidão e o compromisso do Jesus Cristo dos discípulos do Jesus Cristo de Nazaré. A minha intenção é dizer que há coisas essenciais nas bem-aventuranças que dizem respeito à virtude, que existindo em nossa vida, permeando toda a nossa existência, estando tatuado e tatuadas na nossa alma e na nossa mente, nós viveremos a beleza do Evangelho de Jesus de uma maneira muito natural, sem pressão, sem religiosidade. E se eu conseguir de alguma maneira, pela graça do Espírito, fazer isso hoje pela manhã, vou me dar por satisfeito. O texto de Mateus é um texto elaborado, alguns dizem que é como um Pentateuco, está elaborado em 5 blocos, né? Eu, sem levar muito a sério a dimensão hermenêutica, mas talvez a percepção poética do texto, e não deixa de ter um sentido hermenêutico ou sequencial no texto, eu gosto de olhar para o texto de Mateus vendo a elaboração até o capítulo 4, que é a genealogia de Jesus. Depois, aquele momento que os magos visitam a criança, os magos do Oriente visitam a criança, o aviso de que o menino está sob ameaça, a família foge para o Egito, depois volta. Aí, resumindo, vem o batismo de Jesus e o começo do seu ministério. Batismo, tentação e o começo do seu ministério. Depois da tentação, o capítulo 4, o final do capítulo 4, tem uma síntese do ministério de Jesus, que está aí nos versículos 23 e 24. Percorria Jesus toda a Galileia, pregando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então você tem aí uma síntese dizendo que o ministério de Jesus era um ministério querigmático de proclamação e denúncia, dizendo que o ministério de Jesus era um ministério de ensino e dizendo que o ministério de Jesus envolvia diaconia. A palavra para cura aí no texto é diáconos ou diaconia. Então Jesus exercia uma vocação querigmática ou de proclamação, de ensino e uma preocupação de serviço ou de diaconato, de serviço às pessoas. Feita essa síntese, se você observar dos versículos 18 e 19, está Jesus chamando os seus discípulos, ele convoca os seus discípulos. Então, nesse aspecto, se você olha o livro de Mateus, o final do capítulo 4, é Jesus chamando os seus discípulos. Capítulo 5, 6 e 7, é Jesus dizendo a que os discípulos foram chamados. E aí está a síntese, então, dos ensinos de Jesus, na elaboração de Mateus. Tem também uma elaboração de Lucas, muito importante, eu recomendo que depois você leia a partir do capítulo 6 de Lucas. Mas aí, capítulo 5, 6 e 7, você encontra Jesus dizendo a que os seus discípulos foram chamados. Bem, eu chamei vocês, mas deixa eu dizer a que vocês foram chamados. Então, se você se diz assim: eu sou um homem chamado pelo Jesus Cristo de Nazaré, sou uma menina chamada pelo Jesus de Nazaré, sou uma mulher chamada pelo Jesus de Nazaré, sou um jovem adolescente que Jesus de Nazaré chamou, e quer saber a que ele lhe chamou, é só ler capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Então Jesus chama os discípulos, diz a que os discípulos são chamados, e termina o livro ele dizendo: agora façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não dá para fazer discípulo se você não sabe para que você foi chamado, porque você vai chamar o outro e não sabe para que o outro foi chamado, você não sabe para que você foi chamado. Então só pode fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem sabe a que foi chamado. Então hoje pela manhã eu vou me deter nisso, tentar responder essa pergunta: a que nós fomos chamados? A que nós fomos chamados? Mateus faz uma outra coisa interessante que eu não percebo nos outros narradores. Acho que não há uma intencionalidade, mas lendo os textos dá para perceber que o Mateus separa muito bem a multidão do discípulo.
Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Capítulo 9 ele vai dizer que as multidões estavam aí exaustas e cansadas, como ovelhas que não têm pastores, e Jesus se compadecia das multidões. E aí no meio da multidão você encontra pessoas anônimas. Por exemplo, no livro de Mateus, a mulher Sirofenícia, uma senhora que está angustiada pela doença de sua filha. No Evangelho de João, a mulher samaritana, e por aí vai, o cego de Jericó, pessoas que você nem sabe o nome. Aparecem também pessoas importantes, religiosos, pessoas com certo poder político. Nicodemos, o príncipe entre os fariseus, o Jairo, esse pessoal tem nome, José de Arimateia. E aí vem então essas pessoas anônimas. No meio da multidão você tem anônimos e anônimas, no meio da multidão você tem autoridades religiosas, e os discípulos também são pessoas que transitam aí, estão no meio da multidão. Eles não são do mundo, mas estão no mundo, e de alguma maneira eles vivem transitando, eles permeiam esses espaços sociais. A figura, por exemplo, do discípulo como fermento da sociedade é essa ideia de poder de capilaridade, de infiltração, de penetração, de influência. A palavra não é boa porque dá a impressão de doença, né? De contágio, né? De contagiar pela convivência, de influenciar, de inspirar o outro pela convivência, pela caminhada conjuntamente. Então, o Mateus vai fazer essa diferença. E é interessante, Jesus ama as multidões. Ele tem misericórdia da multidão. Se a multidão chega com aflição e uma doença, Jesus é capaz de fazer um milagre extraordinário, né? E a multidão se encanta com isso, porque a multidão gosta do caminho mais fácil, da coisa mais rápida. Não precisa disciplina para algumas áreas da vida, basta uma decisão rápida, né? E a multidão gosta, mas a multidão também gosta de coisas espetaculares. E Jesus é muito bom de fazer milagres também extraordinários, de mandar encher 6 talhas com água e transformar em vinho. Jesus é, no meu entendimento, o primeiro surfista, né, que pega na mão de um companheiro sem prancha e sai andando por sobre as águas, e tudo indica que o mar não estava tão tranquilo assim. Jesus deve ter transitado naqueles túneis, aquelas ondas revoltas, né? Então Jesus é extraordinário, e a multidão se encanta com isso. Então a multidão vai seguindo a Jesus, não porque a multidão esteja interessada por Jesus. A multidão segue a Jesus porque a multidão está interessada nos fenômenos. A multidão quer um milagre mais fácil, a multidão quer um caminho que lhe ajude a resolver o seu problema rapidamente. E Jesus é bom de resolver problema de pessoas, ele é extraordinário. Então o problema não é a maneira como Jesus trata a multidão, ele sempre vai tratar com amor, com compaixão, com muita misericórdia. A questão é como a multidão trata Jesus, essa é a questão. Ou seja, se não tiver um milagre inusitado, se não tiver a solução de um problema rápido, a multidão deixa Jesus. Isso está muito evidente no capítulo 6 de João. Todos aqui, presumo, conhecem bem a história de Jesus multiplicando 5 pães e 2 peixes para uma grande multidão. E o João conta essa história como os outros narradores. Mas João, no capítulo 6, ele conta essa história não para enfatizar o milagre. Ele conta essa história para explicitar a pedagogia que Jesus fez com os seus ouvintes a respeito de si, a respeito do próprio Jesus. É tanto que é nesse texto que Jesus vai dizer: vossos pais comeram maná no deserto, o pão que perece. É como se ele dissesse: vocês comeram pão e peixe ontem, também perece. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. E começa a falar de si. Ele resolve naquele dia não fazer milagre. O grande milagre daquele momento é o anúncio que Jesus faz da sua pessoa. É o anúncio que Jesus faz da sua missão. E Jesus começa a dizer quem ele é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta, quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. E começa a falar sobre si. E fala de maneira tão extraordinária que os judeus ficam escandalizados. Tu és porventura maior do que o nosso pai Abraão? Ele: puxa vida, antes que Abraão existisse eu sou. O que é que vocês estão pensando? Antes que Abraão existisse eu sou. E continuou falando sobre quem ele era. Sabe o que aconteceu? A multidão que gostava do milagre, e eu sou de vertente pentecostal, não se escandalize com o que eu vou dizer. A multidão que gostava de milagres, que gostava de coisa inusitada, não deu nem aleluia, nem glória a Deus disse. Ficou desencantada, triste e decepcionada com Jesus de Nazaré, porque a multidão buscava Jesus por causa dos milagres e não por causa dele. A diferença do discípulo e da multidão é que o discípulo vai com Jesus até as últimas consequências. O discípulo topa o caminho da manjedoura, o discípulo topa caminhar com Jesus
mesmo Jesus indo montado no jegue, não numa carruagem, porque o discípulo não está muito aí para a estética, o discípulo está preocupado com a vida, com a essência da sua existência. O discípulo do Jesus Cristo de Nazaré vai no Getsemane com ele, o discípulo do Jesus de Nazaré topa o Calvário, mesmo que assustado, o Pedro ali negando Jesus, mas estava na sua insegurança, na sua instabilidade. O João fica ali ao pé da cruz, percebendo e assistindo todo o cenário. O discípulo e a discípula de Jesus vai até a última consequência. Então Mateus faz essa diferença entre o discípulo e a multidão. Lá em casa todo mundo é muito pequeno, né? Mas meu filho era um chaveirinho, era bem pequenininho, ainda criança. A gente começou a perceber que ele gostava muito de manteiga. Aí quando ele falava assim, ele pegava o pão, chegava, olhava para a gente e dizia assim: pai, passe a manteiga. Aí a gente já sabia que ele não queria pão, ele queria manteiga. Aí não passava muita manteiga, porque eu já conhecia a artimanha dele. Passava manteiga um pouquinho só, ele achando que estava enganando, fugia da mesa, rodeava por ali, chegava com o pão todo lambido: pai, passa mais manteiga. Então todas as vezes que ele pedia pão, ele não queria pão, ele queria manteiga. Eu presumo que muitas pessoas se aproximam de Jesus não porque querem o Evangelho, os compromissos do reino de Deus e o compromisso com Jesus Cristo de Nazaré. Tem muita gente que se aproxima de Jesus, se aproxima da Bíblia, se aproxima do Evangelho, porque pressupõe que junto com isso vem algumas manteigas e alguns acessórios que fazem parte do nosso materialismo, dos nossos sonhos de consumo, e acreditamos que com Jesus nós vamos atingir esses sonhos de consumo e esse nosso materialismo de maneira muito mais fácil do que por outros caminhos. Razão pela qual eu presumo que nesse contexto brasileiro nós temos muito mais nos dedicado ao ídolo de mercado do que ao Jesus Cristo de Nazaré. E é ele que vai dizer no Sermão da Montanha que a multidão, que os discípulos têm que fazer a decisão entre amar a Deus ou amar as riquezas. Não é de brincadeirinha que Jesus está falando isso. E quando Jesus fala sobre isso, não é porque Jesus tenha qualquer ojeriza ou raiva de rico. É porque o rico não tem jeito de entender o Evangelho do Jesus de Nazaré. O problema está no paradigma da cabeça do rico. Ele não consegue imaginar como é que o seu Senhor, como é que o seu mestre anda de jegue, como é que o meu rei nasce na manjedoura, e como é que ele anda entre os pobres e as pessoas mais perdidas da sociedade, e como é que ele pega o dinheiro que é tão importante e entrega na mão do Judas. Então, me parece que é porque Jesus não interessava muito esse negócio de acumulação de bens. Mas seja como for, apenas estou tentando sinalizar essa diferenciação entre você que quer ser discípulo do Jesus Cristo de Nazaré ou fazer parte da multidão. E aí aparecem duas figuras muito fecundas no texto. Quando Jesus acaba de citar as bem-aventuranças, nessa narrativa de Mateus, ele diz: vós sois o sal da terra. Versículo 12 do capítulo 5. Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, para nada mais presta senão para ser pisado pelas pessoas, né? Perde o seu sabor e vai ser simplesmente pisado pelas pessoas. Vós sois a luz do mundo, né? Não se pode esconder uma lâmpada debaixo do alqueire, colocar debaixo da cama, mas se põe no velador, e não dá para esconder uma cidade edificada sobre a montanha. Jesus está falando de duas coisas interessantes: do seu testemunho, da picância da sua vida, do sabor que a sua vida gera, e a possibilidade de que as pessoas percebam o seu testemunho sem que você precise de holofotes. Duas coisas bonitas aí do Evangelho. Ou seja, os discípulos e as discípulas do Jesus Cristo de Nazaré são pessoas, primeiro, que agregam valor ao ambiente. Se eles estão em casa, eles vão agregar valor ao ambiente. Aquele tipo de homem que no dia que morrer, no dia que partir, nós vamos chorar muito, nós vamos chorar muito. Tem aquele tipo que quando morrer a família vai dizer: foi tarde, não é? Maldade minha. Mas assim, o discípulo é o tipo de cidadão, o tipo de mulher jovem que quando chega as pessoas percebem que ele agregou valor humano. Não estou falando ele agregou valor humano. Ele pacificou o ambiente que estava em beligerância. Ele trouxe virtude para um ambiente visitado pela maldade. Ele trouxe amor para uma ambiência de ódio. Então, nesse sentido, o discípulo de Jesus, a discípula de Jesus é sal da terra porque agrega valor ao ambiente. E não faz isso com expectativa de holofotes, faz isso porque isso é a natureza da sua vida, é a natureza da sua existência. E onde é que está então essa beleza da virtude, essa beleza da vida relevante, essa possibilidade de que a sua singularidade mais intensa e mais profunda sinalize a graça de Deus, a misericórdia de Deus, sinalize a bondade de Deus, sinalize a vida de Deus? Onde é que está isso? Está num conjunto de informações.
que no texto de Mateus nós poderíamos chamar de virtudes. Essa substância imaterial que o Espírito Santo inocula nos humanos e os humanos se tornam mais humanos. Então tem como que uma espécie de substância aí não material, uma substância que nós poderíamos chamar de essência virtuosa, uma substância que se manifesta na vida das pessoas, que Jesus vai chamar de manso ou mansidão, misericórdia, fome e sede de justiça, pureza de coração, pacificação e por aí vem, sensibilidade profunda, felizes os que choram. Então, vendo Jesus, as multidões subiu ao monte como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo. Legal, né, esse texto, porque eu gosto você deve ter aí a sua tradução que diz, tem uma tradução que diz, e como se assentasse, que a ideia é, Jesus sentou-se de um jeito diferente do capítulo 4 de João. No capítulo 4 de João diz que ele, cansado da viagem, assentou-se e os discípulos saíram para comprar alimento. Nesse texto diz que quando ele assentou-se, os discípulos aproximaram-se. Tudo indica, os intérpretes acham que é uma forma comum que os rabonis, os grandes mestres, eles assumiam certas posturas e tinha um tipo de postura, é só minha imaginação, honestamente não é, aí olhando para o mundo do Oriente, às vezes me dá a impressão que é aquele tipo assim, braços cruzados, pernas cruzadas e tal, mas era um tipo de postura que ele estava sinalizando aos seus seguidores, aos seus discípulos, o tipo de mensagem mais ou menos assim, parem que eu vou dizer coisas sérias para vocês, parem que eu tenho coisa importante. Então, o como se assentasse não gera nos discípulos a expectativa de comprar algum alimento. O como se assentasse gera nos discípulos um sentimento de aproximação. E eles aproximam-se para escutar. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo. Um detalhe simples, Mateus não fala em monte, fala em planície, em algumas traduções planura. Eu acho que a preocupação preciosa, né, dos tradutores, de colocar uma planura para ficar parecido com o Mateus, era numa montanha, não é numa planície, é numa planura, um lugar plano e alto. Presumo que o Mateus não está preocupado com a geografia, honestamente eu acho que o Mateus não está preocupado com a geografia, porque o Mateus está escrevendo cerca de 35 anos depois, está fazendo o seu documento, e nas anotações que ele está fazendo, ele resolve colocar Jesus numa montanha, acho que muito mais por uma ponte, fazendo uma ponte cultural religiosa do que qualquer outra coisa. Ele está escrevendo aos judeus. E Deus havia falado com Moisés no monte, Deus havia falado com Abraão no monte Horebe, e por aí vai, vários. Então a experiência judaica é Deus falando de um lugar assim mais alto. Presumo que o Mateus tem apenas essa intenção, é Deus falando com você. Deus falando com você. E o que é que Deus quer falar com você? Qual é a primeira frase que Deus quer falar com você? A gente espera algo assim, um trovão, né? Olha que frase, gente. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não sei se você já ouviu, já em algumas ocasiões, estando em igreja, eu já ouvi pessoas dando o seu testemunho e dizendo assim, eu não tenho poder político, eu não tenho influência social, eu não tenho poder econômico, mas eu sou rico espiritualmente. Aí a gente olha, Jesus olha e diz, coitado, né? Porque Jesus não está dizendo que é feliz o rico espiritualmente, Jesus está dizendo que feliz é o pobre em espírito ou de espírito. Porque quem tem dinheiro confia na conta bancária, quem tem poder político confia no seu poder de decisão política, quem tem influência social confia na sua capacidade de mobilização da sociedade para fazer pressão e mudar as decisões da sociedade, e quem tem espiritualidade confia na espiritualidade. É fé na fé. É fé na fé. Como diz o filme, fé demais não cheira bem. Então é fé na fé. Felizes os pobres de espírito, felizes os homens e as mulheres que acreditam em Deus, mesmo tendo uma pequenina fé, fé do tamanho de um grão de mostarda. Aliás, no caso brasileiro, o nosso problema não é falta de fé, o problema brasileiro é uma fé materialista, uma fé mercantilista. O brasileiro acredita em sal grosso, sabonete abençoado, água benta, pão que recebe agregação de valor e por aí vai. Então, todos nós temos uma fé muito exagerada, materialista, e acreditamos na magia de que o sacerdote, o agente mágico, quando ora pelo objeto, ele agrega valor ao objeto, por isso que o charlatão consegue fazer grandes negócios com os objetos. Então Jesus diz assim, felizes os pobres de espírito, felizes os homens e as mulheres que, não reconhecendo qualquer coisa em si mesmo, qualquer virtude em si mesmo, dependem exclusivamente de Deus. É fácil a gente falar isso em igreja calvinista, né?
porque acredita na soberania de Deus e acredita na graça de Deus. É fácil nós estarmos num ambiente onde as pessoas acreditam que Deus é soberano, que Deus é gracioso e que a sua graça é uma sinalização de uma intencionalidade no coração de Deus em favor de pequeninos que nada podem lhe dar em troca, que a graça não é uma personalidade independente, que a graça é o próprio Deus, que a graça faz parte da natureza de Deus e Deus se relaciona conosco por causa da sua graça e da sua misericórdia. Deus não é o Deus do suborno. Deus não é o Deus do suborno. Deus não é o Deus que acha que eu dando uma propina para Ele vai me dar mais coisas. Isso é suborno, desrespeitar o caráter de Deus. Deus não é esse Deus que eu posso fazer uma mercantilização, uma negociação, seja pelo jejum, seja pela técnica da oração, seja pela técnica da relação que eu alimento dos meus bens com a instituição religiosa, seja como for. Deus não é o Deus da troca de favores, Deus não é o Deus do mercantilismo, porque Deus não precisa do seu dinheiro nem do meu dinheiro, Deus não precisa das minhas virtudes, eu é que preciso das virtudes, eu é que preciso melhorar a minha vida. Deus continuará sendo Deus, quer nós adoremos a Deus, quer nós não adoremos a Deus, Deus continuará sendo Deus. Às vezes eu assisto certos cultos, que aí as pessoas fazem da adoração um tipo de ação terapêutica com Deus. É para curar Deus, não é para se curar. Ação terapêutica com Deus, assim, diz um bocado de frase bonita, legal, e que é bom a gente dizer isso sobre Deus, por favor, mas não é pelo que vai acontecer com Deus. Eu já ouvi frases assim: vamos louvar e adorar Deus porque Deus alimenta-se dos nossos louvores. Coitado, era desnutrido antes da gente existir. Você adora a Deus, meu querido e minha querida, para ver se você melhora. Eu adoro a Deus para ver se eu me liberto. Eu adoro a Deus para ver se eu compreendo sobre Deus. Deus não está deprimido ao amanhecer do dia e eu chego aqui no culto, começo a adorá-lo e diz: oh meu filho, eu estava tão triste hoje de manhã, mas depois das suas frases a minha depressão foi embora, minha autoestima melhorou. Nada disso. Nós não adoramos porque Deus vai mudar, nós adoramos porque nós poderemos nos libertar da nossa dimensão desumana, nós poderemos nos libertar de todas as nossas maldades, de tudo que nos escraviza, porque reconhecendo a soberania de Deus, nós não nos submeteremos aos déspotas, nós não nos submeteremos, nós não nos submeteremos aos tiranos, que talvez a água ajude a engolir 2 sílabas. Não nos submeteremos aos tiranos, porque reconhecemos que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Portanto, os pobres de espírito não são homens e mulheres que se fazem capacho da sociedade. São homens e mulheres que, reconhecendo a soberania de Deus por causa da sua insignificância e por causa da sua submissão, reconhecem a soberania de Deus e por isso não se submetem a nenhum outro tipo de poder. Eles são capazes de enfrentar os Herodes da vida, os Césares, os tiranos, porque eles foram libertos pelo poder do Jesus Cristo de Nazaré. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres de espírito, porque eles conhecem uma nova sociedade com hierarquias invertidas. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Aí eles conhecem um reino de justiça, um novo jeito de viver a sociedade. Aí as crianças que não pagam a conta são as principais do reino. Os pobres serão bem acolhidos e abraçados. E os ricos não serão reconhecidos pela sua conta bancária. Serão reconhecidos porque são seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus e ponto final. Os que têm título de doutor, mas eles não são o doutor, eles são uma singularidade anterior a esse valor agregado à vida. É assim que a outra sociedade vai valorizar você. Aí o Hélio é Hélio, e o Daniel é Daniel, e o Carlinhos é Carlinhos, e o Sávio é Sávio. Somos seres humanos, com alguns papéis, com algumas funções, com alguns ministérios, mas não melhores do que ninguém. O design da cátedra em qualquer lugar é para sinalizar que quem está em cima tem mais poder. No Evangelho é diferente, por isso que eles são mais servos do que senhores. Vocês me chamam de mestre e senhor e dizeis bem porque eu sou, mas se eu sou o mestre e senhor, eu vim lavar os pés de vocês. Ou seja, enquanto na sociedade o design da cátedra é para dizer que quem está em cima tem mais poder do que todo mundo, no Evangelho, coitado de nós que estamos do lado de cá, porque no Evangelho esse design diz a hierarquia é invertida. Vocês são servos.
No Evangelho é diferente, o cara dá uma boa doação, entrega dízimo mais do que todo mundo. No Evangelho cara, o que vale em você é a essência da sua vida e não a sua conta bancária. Você quer ser sal da terra? Jesus está falando uma coisa muito séria, está dizendo que você é sal da terra. É isso que você quer? Quer ser sal da terra? Seguidor do Jesus de Nazaré, sua vida está atrapalhada. Você vai querer dar um chute na canela do cara, Jesus manda você orar por ele. Você quer ser seguidor do Jesus Cristo de Nazaré, você tem que ter uma menina só para namorar, um rapaz só para namorar. Você quer ser sal da terra, não dá para ter duas mulheres, tem que ser só uma. Você escolhe. Ele diz que é um caminho apertado e estreito. Felizes, 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 felizes os homens e as mulheres que não têm expectativa além de resgatar sua singularidade mais profunda e se tornar seguidor e seguidora do Jesus de Nazaré, de serem transformados de glória em glória até a imagem do Jesus de Nazaré, porque para isso que nós fomos predestinados. De novo, outra palavra legal para o nosso contexto presbiteriano: fomos predestinados antes da fundação do mundo para vivermos conforme a imagem de Jesus Cristo, Filho de Deus. Se você é de outro contexto, de outra comunidade, não gosta muito dessa palavra, então põe pré-desenhado. Você foi pré-desenhado para viver conforme a imagem de Jesus Cristo, Filho de Deus. Em outras palavras, o projeto final que Deus propôs para a sua vida foi você viver como viveu Jesus de Nazaré. Não tem outro jeito, querido. Você quer terminar a vida e, digamos que indo ao túmulo, tendo um pouco de racionalidade, Deus lhe desse a condição de olhar para o passado e perceber a sua existência, seria chegar no ponto final da vida, no ponto final da corrida, olhar para trás e dizer assim: valeu a pena ter vivido. Mas só valerá a pena ter vivido se você permitisse invadido pela essência daquilo que Deus criou em você. Só valerá a pena ter vivido se o projeto de vida que Deus tem para você, que é o projeto de você ser humano mais pleno, ter uma vida mais intensamente marcada pela natureza e a essência do Jesus Cristo de Nazaré. Se isso acontecer com você, você vai terminar a vida feliz. Você vai terminar a vida feliz. Quem sabe até sendo ceifado ou ceifada precocemente, como é o caso do Martin Luther King, Estevão nas Escrituras, João Batista, o próprio Jesus Cristo de Nazaré, que para nós, o menino morreu precocemente, 33 anos de idade, menino tão bom, tão legal com a mãe e o pai. Puxa vida. Ainda bem que Jesus não nasceu no contexto desse neopentecostalismo que está aí, senão a oração era o decreto: não vai morrer, né? Menino bom desse não pode morrer, mãe e pai maravilhosos não pode passar por essa situação e morrer desse jeito, não, eu decreto, não aceito. Você quer seguir o Jesus de Nazaré, meu querido e minha querida? Quem sabe você poderá até partir precocemente, vai partir como uma pessoa feliz, porque conseguiu com muita antecedência e com muita precocidade viver a maturidade da sua existência. Amar intensamente a vida, amar intensamente a si mesmo, amar as pessoas, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar. Quer viver intensamente a vida? Seja batizado de amor, aspergido de misericórdia. Seja um homem, uma mulher que se permite permeado da graça de Deus. Quer viver intensamente a vida? Permita-se, encharcada e encharcada de amor. Felizes os humildes de espírito, felizes os homens e as mulheres que, olhando para si, olhando para suas histórias, mesmo que tenham alguns recursos, mesmo que tenham algum poder político, mesmo que tenha alguma influência social, como é o caso do Davi, vai confessar: eu sou pobre e necessitado e o Senhor Deus cuida de mim. Ou seja, é um estado de alma, não é uma condição econômica apenas, é um estado de alma, é um paradigma para a vida, é uma virtude profunda a partir dessa visitação extraordinária e graciosa do Espírito Santo em sua vida. Me detive mais no versículo 3 por conta acho que ele é fundamental, acho que ele é alicerce, acho que ele é coluna de sustentação para as demais virtudes. Felizes os que choram, felizes os homens e as mulheres sensíveis, felizes os homens e as mulheres que não se acostumam com os dados estatísticos que Recife, Fortaleza e Maceió
matam mais adolescentes do que qualquer cidade do Brasil, em termos percentuais. Felizes os homens e as mulheres que não se conformam. Feliz o recifense, o pernambucano, que não se conforma com o fato de que Recife, Fortaleza e Niterói cometem os maiores assassinatos em termos percentuais contra o ser feminino. Geralmente mulheres que são assassinadas pelos seus namorados, pelos seus maridos ou pelos seus amantes, não é nem por conta de assaltos. Felizes os homens e as mulheres que, morando na cidade, que tem violência das suas mais variadas formas, não se conformam e ainda sentem profunda dor e lamentam profundamente a miséria e a desgraça do seu contexto. Feliz o homem e a mulher que olha para a Boa Viagem, olha para a região do Coque e diz: tem injustiça nesse negócio. Somos o maior país católico do mundo, somos o segundo maior país protestante do mundo e estamos no país que tem pouca gente concentrando muita renda e pouca gente vivendo a miséria. Felizes os homens e as mulheres que não se permitem insensíveis às desgraças, às injustiças e à miséria. Felizes os homens e as mulheres que põem o coração na miséria do outro. Isso aqui é misericórdia, córdia de coronária, de coração. Misericórdia é pôr o coração, a sensibilidade, a alma, a vida, aonde a desgraça chegou. Quem que é isso? Só seguidor de Jesus, gente. Só é seguidora do Jesus de Nazaré. Só quem se permite ser sal da terra. Outras pessoas não vão aceitar esse desafio, porque isso é complicado. Isso é complicado. Mas a priori, felizes os homens e as mulheres que choram a necessidade profunda de serem visitados e visitadas pelo Consolador. Razão porque isso não é simplesmente uma sensibilidade humana pela dor do outro. É, acima de tudo, a necessidade da plenitude do Espírito Santo. Felizes os homens e as mulheres que choram porque desejam um Consolador, porque só precisa de um Consolador quem chora essa lágrima inusitada. Só precisa de um Consolador quem chora essa lágrima como virtude. É o João na ilha de Patmos, diante do trono de Deus, vendo o anjo perguntando, na sua percepção, ele vê o anjo perguntando: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Um anjo diante de Deus pode fazer uma singela pergunta, mas eu, você e o João, o máximo que nós podemos fazer é chorar muito. E aí o texto diz: e eu chorava muito. Felizes os homens e as mulheres que ainda conseguem verter a sua emoção e o seu sentimento mais profundo quando se lembram de Deus, quando se lembram do Jesus Cristo de Nazaré e quando se lembram que precisam ter o Espírito Santo em plenitude. Felizes os homens e as mulheres que sonham com a plenitude do Espírito Santo, não para projeção pessoal, não para sinalizar poder sobre as pessoas ou para sinais extraordinários. Felizes os homens e as mulheres que, quando pensam no Espírito Santo, pensam numa visitação que fará você respirar e transpirar amor. Felizes os homens e as mulheres que permitem que a sua alma se transforme numa cachoeira de bondade. Que suas lágrimas, que os seus lamentos, que as angústias do seu coração sejam de fato uma expressão em cachoeira, uma torrente profunda da sensibilidade que Deus também tem pelas pessoas. Que seja uma manifestação graciosa da invasão de Deus na sua vida, de tal forma que Deus invadindo a sua vida, o que você pensa, a maneira de agir é semelhante à maneira que Deus pensaria e à maneira que Deus agiria em relação às pessoas. Felizes os que choram, felizes os que choram. Felizes os homens e as mulheres que batei e abre-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi e dá-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, todo o que bate abre-se-lhe-á, e quem busca achará. Qual pai que, se o filho pedir pão, dará uma pedra? Qual pai que, se o filho pedir um peixe, dará uma serpente? Qual pai que, se o filho pedir um ovo, dará um escorpião? Olha o fechamento desse texto na ótica do Lucas. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Felizes aqueles que, em lágrima, em sensibilidade profunda,
em choro interno, em choro da alma, em gemido profundo da existência, batem, buscam, querem essa visitação de Deus para a vida. Aliás, esse texto é sobre isso. O pedir, dá-se-vos-á. Você pode chegar um dia aí para o pastor Sávio e dizer assim: pastor, eu pedi para Deus abençoar e me dar uma casa, Deus não me deu. O texto diz pedir, ele vai dizer: minha querida, é isso mesmo, você pediu, mas o texto está dizendo que Deus dará o Espírito Santo, não está dizendo que vai dar casa não. Não estou dizendo que você não ore por várias áreas da vida, eu só estou dizendo que esse texto não está falando sobre isso. Deus não está prometendo mundos e fundos a você. Está dizendo: busque com insistência, seja uma pessoa que tem gana e tem um desejo profundo por esse toque do Espírito, até porque não é você que está sensibilizando o Espírito. Quando isso acontece, eu presumo que é Deus visitando para que você responda. Na teologia, a revelação é o ato em que Deus se manifesta, e a fé é a minha resposta, sendo que a fé é também dom de Deus, ou seja, tudo é ação de Deus. Mas de alguma maneira eu preciso, como ser humano, responsavelmente responder a esse chamado e a essa cativação de Deus. Felizes os mansos, que legal. Felizes os homens e as mulheres que não têm em seu coração a expectativa da violência. Como você não tem a expectativa da violência, você não mata. Mas você também não acha que o outro vai matar você. Aí você transita e anda por onde quer, porque você não tem nada a perder. Aí você herda a terra. Desculpe aí os irmãos que fazem interpretações escatológicas desse texto. No meu entendimento, o que Jesus está dizendo é que os mansos e as mansas andam em qualquer praça, vão para qualquer lugar, porque eles não são ameaça para ninguém, eles não estão com medo de nada, nem de perder alguma coisa, porque eles não têm o que perder. Eles transitam a qualquer hora, em qualquer lugar. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa é uma virtude extraordinária, que é a virtude que existe somente em Deus. Felizes os mansos, felizes os misericordiosos, felizes os pacificadores. Poderia ter dito felizes os justos. Não, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque só Deus é justo. Ou seja, o cuidado para que numa situação em que você precise julgar, em que você precise de um certo discernimento, ter a humildade de que você pode ser também o indivíduo envolvido na conjuntura da injustiça. Cuidado no contexto machista, para você não ser injusto com a sua esposa. Cuidado nesse contexto patriarcal de dominação e dependência, para você não ser injusto com seu filhinho e com a sua filhinha. Cuidado, você que é patrão, para não ser injusto com o seu trabalhador. E nem falo apenas da justiça nas relações trabalhistas, eu falo na justiça mais profunda. Às vezes você pode ter atendido todas as questões trabalhistas e ser apanhado num ato de injustiça, num ato perverso, antivida, contra Deus, contra o ser humano. Felizes os homens e as mulheres que têm fome e sede de justiça. Felizes os homens e as mulheres que nesse contexto de tanta injustiça sonham com a justiça. E aqui está um grande risco da bem-aventurança, é que quem luta pela justiça, em geral, morre precocemente. Ontem à noite eu estava falando sobre isso com o grupo que a gente estava conversando, né? A filantropia tem uma tendência de promover quem faz a filantropia. Por isso que Jesus diz: quando você for fazer filantropia, não permita que a mão esquerda esteja aplaudindo. A ideia é: cuidado para quando fizer boas obras, fizer filantropia, cuidado para não tirar proveito da filantropia e da miséria do outro para a autopromoção. Por isso que os políticos, em geral, na época das campanhas políticas, vão falar do socorro aos pobres, do que é que os pobres estão precisando, porque eles aproveitam da miséria do pobre, da desgraça das pessoas, para angariarem votos. Então isso é um risco que corre. A limitação da filantropia, seja por iniciativa do Estado, seja por iniciativa da igreja, e geralmente quem faz a filantropia se promove. Vai morrer velhinho, velhinha, a não ser por uma enfermidade ou por uma casualidade, como qualquer outro ser humano. Mas quem luta por justiça, geralmente, morre precocemente. Dietrich Bonhoeffer, jovem que morreu com 39 anos de idade, resistindo ao nazismo do Hitler. Martin Luther King, o batista que lutou contra a segregação étnica e racial nos Estados Unidos, né? E por aí vai. Então, felizes os que têm fome e sede de justiça.
A tendência de quem luta por justiça é se tornar uma pessoa cheia de azedume e também perversa. Creio que não é em vão que Jesus diz: felizes os que têm fome e sede de justiça, e na sequência diz: felizes os misericordiosos. Porque você precisa também ter misericórdia do opressor. Todo mundo aí da pedagogia conhece aquela frase atribuída ao Paulo Freire, que o opressor, o oprimido se torna um opressor em potencial. O discípulo, ele não vai ser opressor, porque ele luta pela justiça, mas ele tem um coração misericordioso. Felizes os misericordiosos, felizes os limpos de coração, pureza de alma. Felizes os homens e as mulheres que olham para o ser humano como ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, e mesmo que percebam no outro beleza ecológica, beleza sensual, não faz do outro objeto de cama e mesa, não faz do outro objeto das suas taras e das suas maldades, das suas perversidades, não faz da outra pessoa um instrumento apenas para atender o seu egoísmo. Por isso que no Evangelho, o adultério, eu espero que eu me comunique bem com essa informação que eu vou passar a você, o adultério não é apenas uma relação fora do matrimônio. O adultério é uma relação fora do matrimônio, mas o adultério é quando eu adultero o amor, mesmo que dentro do matrimônio. Por isso que Jesus vai falar: aquele que olhar com olhares impuros. O olhar impuro não é simplesmente o olhar sensual. O olhar impuro é tratar essa relação que deveria ser de amor profundo e intenso, uma relação onde o outro se transformou em coisa, onde o outro se transformou no objeto do meu projeto de vida. Sobre isso eu digo que o Abraão não adulterou apenas com H, ele adulterou também com a Sara, porque o problema do adultério com Abraão não era a relação fora do matrimônio. O problema do adultério com Abraão era um paradigma na maneira como ele tratava o ser feminino. A Sara podia ser objeto entregue a um rei qualquer. A Sara era simplesmente o objeto para cumprir os seus sonhos. Não era o ser humano que deveria ser amado, cuidado, preservado, para entregar a Deus, dizendo: Senhor, eu recebi essa menina jovem, era desse jeitinho, mas agora eu estou entregando ao Senhor uma mulher mais bonita, mais inteira, mais plena, mais legal, emocionalmente equilibrada. É a menina que chega e diz: Senhor, eu recebi esse menino, era um molequezinho assim, cheio de problemas, cheio de dificuldade, mas agora, Senhor, eu estou entregando esse menino de maneira mais plena. Esse cara é mais humano, é um cara mais completo como gente. Senhor, terminamos a vida, mas eu não fiz do outro objeto do meu consumo. Felizes os puros de coração, felizes os homens e as mulheres que na sua interioridade geram pureza em relação à vida, não geram ingenuidade, são simples como as palomas, são simples como os pássaros, mas têm uma percepção crítica e aguçada como as serpentes. Felizes os pacificadores, felizes os diplomatas da paz, felizes os homens e as mulheres que conseguem construir a paz no meio familiar, felizes os homens e as mulheres que, chegando no ambiente de guerra, são capazes de sinalizar bondade e graça de Deus. Felizes os homens e as mulheres que não conseguem cantar nas igrejas músicas beligerantes. Felizes os homens e as mulheres que não conseguem cantar na igreja: peguei meus inimigos e os atravessei. Felizes os homens e as mulheres que não conseguem cantar: posso pisar numa tropa e saltar a muralha. Felizes os homens e as mulheres que, quando escutam esse tipo de sinalização perversa, de violência, mantêm o seu silêncio e, se possível, vão sinalizar paz, construção do amor e da misericórdia. Felizes os homens e as mulheres que, visitados pelo príncipe da paz, se permitiram batizados de paz. Felizes os homens e as mulheres que, na convivência, geram palavras temperadas com sal. São prudentes nas relações, são bondosos nas percepções. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes, felizes, felizes. Aí você olha e diz assim: a vida vai ser um encanto. Não, pode inclusive acontecer o contrário. Felizes quando vos perseguirem e mentindo, vos caluniarem e disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram também os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. O que é que Jesus está dizendo? Jesus não está falando de NaCl, Jesus não está falando de cloro e sódio. Jesus, presumo, não está assim olhando para a tabela periódica e diz: vocês são uma ligação iônica de um halogênio com um metal alcalino. Acho que não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está falando da propriedade do sal em si. Jesus vai buscar essa analogia de uma substância tão comum na nossa cozinha, mas uma substância tão fecunda na sua possibilidade de sinalizar lições, que eu posso interpretar a figura e esquecer a lição. Jesus está falando de outra coisa, e não do sal. Ele está falando do discípulo. Só que ele busca no sal uma analogia para falar do discípulo. O que Jesus está dizendo é mais ou menos assim: se você não perder a essência das virtudes, você terá uma vida picante e relevante, tanto quanto o sal, quando está presente alimentando as substâncias, preservando-as, etc. O que Jesus está dizendo é: viva as virtudes, viva as virtudes, viva as virtudes, e você será reconhecido como um discípulo que anda comigo. O que Jesus está dizendo é: viva as virtudes e as pessoas perceberão que você é uma discípula que anda comigo. Viva as virtudes e as pessoas na igreja vão perceber que você não é só um presbítero. As pessoas vão perceber que você não é só um diácono. As pessoas vão perceber que você não é só um pastor. As pessoas vão perceber que, além de pastor, você é um discípulo do Jesus Cristo de Nazaré. Nesse contexto brasileiro, ser pastor e ser discípulo do Jesus Cristo de Nazaré pode ser inclusive uma contradição. Ser presbítero e ser seguidor do Jesus Cristo de Nazaré pode ser uma contradição. Depende da instituição onde nós estamos. Ou seja, a instituição pode gerar em si mesma certas expectativas que não dizem respeito ao Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré, e vamos nos conformar e vamos lutar e brigar por expectativas que não dizem respeito ao Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré, e quem sabe você vai terminar a vida, Deus vai olhar para você e dizer: meu filho, você fez e fez muito bem feito, mas você não fez o que eu pedi para fazer. Foi muito legal, foi muito bem feito, tinha muita eficácia e eficiência, mas não foi isso que eu pedi para vocês fazerem. Espero que a Igreja Presbiteriana da Graça continue com a sua beleza institucional na cidade do Recife, sinalizando beleza para várias outras partes do Brasil. Vocês não sabem como vocês são conhecidos em outros lugares. Eu espero que vocês sejam reconhecidos, e sejam reconhecidos acima de tudo por serem seguidoras e seguidores do Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe a sua alma. Hoje de manhã, à tarde e à noite, eu vou continuar fazendo esse desafio de você escolher ser sal insípido ou ser um sal relevante, ser luz do mundo, cidade edificada sobre a montanha, e decidir entre a porta estreita e a porta larga, entre um caminho mais apertado e o caminho mais fácil para a existência. Que Deus abençoe a sua decisão, que o Espírito Santo lhe ilumine e que Ele lhe ajude nessa caminhada, porque nós somos povo de Deus que quer viver debaixo da sua soberania, desfrutando da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia. Amém.